programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Hoje, 14 de junho, estamos aqui novamente, como sempre, iniciando o programa Mães Amorosas com provérbios. E o provérbio de hoje diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Temos como título hoje, Coroa dos velhos são os filhos. E o autor desse texto é o irmão Pedro Dong. Diz o ditado popular que o avô é alguém que os filhos amassaram para os netos montarem. Há alguma verdade nesta afirmação? O Senhor me agraciou com 6 lindos netos até a presente data, e eles realmente são a minha alegria. Parece que foi ontem. Eu ainda era solteiro, morando na casa dos meus pais, sem preocupação com o aluguel, nem compromisso com o pagamento das contas. Mas depois que me casei, tive de assumir a responsabilidade de um lar. Como acontece com todas as famílias normais, todos os seus membros precisam de cuidado, alimentação, vestuário e educação. Como pai, eu tive de assumir o meu dever. E como consequência, ocorreu naturalmente o crescimento dos membros da família e sua multiplicação. Quando aceitamos a Jesus, a vida divina entrou em nós e nos fez filhos de Deus. E Ele nos inseriu na sua casa, na igreja, onde somos cuidados, alimentados e educados. Ao crescermos espontaneamente, começamos a assumir responsabilidades e passamos a formar o nosso núcleo familiar para cuidar dos que o Senhor nos entregou. A esse núcleo chamado de grupo familiar de cuidado e multiplicação. É a partir dessa unidade celular que a igreja cresce e se multiplica. As pessoas novas introduzidas na vida da igreja são como crianças recém-nascidas que precisam de um ambiente para serem acolhidas e alguém precisa assumir a responsabilidade para com elas. Vamos nos comprometer a cooperar com o Senhor? Amém. Graças a Deus. Amanhã teremos mais provérbios, se o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente o Jesus. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos ler leitura bíblica, João capítulo 3, versículo 8, Gálatas capítulo 5, versículos 14 a 18. Ler com oração. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Com oração. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Está no capítulo 10 de João, versículo 9. Amém. Entrar, sair e achar pastagens é o tema da mensagem.
O Senhor Jesus se revelou como a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. João capítulo 10, versículos 7 e 8. Graças a Deus pela palavra que nos permite discernir a voz que fala conosco. Por meio dela identificamos a voz do Senhor e nos livramos de cair na armadilha dos ladrões e salteadores, que se aproximam das ovelhas visando apenas ao próprio benefício. Jesus ainda nos trouxe mais revelação. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. João capítulo 10, versículo 9. As ovelhas estavam presas dentro do aprisco. Esse aprisco podemos comparar como a lei. Confinadas e condicionadas a comer feno seco em vez de pastos verdejantes. Agora, contudo, foram libertas do aprisco da lei e Jesus, como o pastor, as conduz para fora para alimentá-las com pastagens frescas e nutritivas. Aleluia. A palavra dos servos do passado foi proveitosa e trouxeram-nos ajuda, mas precisamos de pastagens novas. Muitos se contentam em comer enlatados, feno ensacado, mas o Senhor nos concedeu muita graça ao dar-nos comida nova, palavra nova todo dia. O Senhor nos tem agraciado com uma palavra fresca que nos tem fornecido energia e força necessárias para sair e pregar o Evangelho, a fim de trazê-lo de volta. Em Gálatas está escrito que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5, versículo 1. Já fomos libertos, estávamos confinados, mas o Senhor nos libertou. Agora, por meio dele, podemos entrar e sair e achar pastagens. João 10, versículo 9. Por que então ficaríamos de novo sob o jugo de escravidão a que estávamos confinados? Agora estamos livres para cumprir nossa incumbência e usar as ferramentas que o Espírito deu às igrejas. Podemos fazer imersão na palavra profética, gritos de guerra, colportagem e promover a casa de adolescentes. Ó Senhor Jesus, amém. Paulo continua em Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Uma vez libertados, não devemos usar da liberdade para dar vazão às obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso está nos versículos 19 ao 21. Nós fomos libertados para servir uns aos outros. Por isso vamos servir uns aos outros com a comida fresca, a palavra profética de que Deus nos fala hoje, e não com comida enlatada. Vamos falar da palavra aos outros, vamos fazer imersão, fazer habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo nos revelou e advertiu: toda lei se cumpre em um só decreto, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, versículo 14 e 15. Deus não vos colocou na igreja para lutarmos uns com os outros,
nem para nos destruirmos uns aos outros, mas para nos amarmos. Como amar os irmãos? Não é por nossa capacidade ou amor natural, só poderemos amá-los se estivermos cheios do amor de Deus, o qual nos é dispensado pelo poder que há em sua palavra. Ao ruminar a palavra e imergirmos constantemente nela, desenvolvemos o amor verdadeiro. Peçamos ao Senhor a revelação que Paulo teve nas seguintes palavras: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5, 16 e 18. O Espírito e a carne são opostos entre si. Não permaneçamos escravizados pela lei, mas sejamos guiados pelo Espírito. Nós ruminamos a palavra, fazemos imersão nela e pregamos o Evangelho do Reino. De fato, em nossa capacidade natural, não conseguimos ser fiéis ao Espírito, mas por meio da palavra, Ele mesmo nos capacita a fazer a vontade de Deus. Essa tem sido a experiência dos comportores, quando estão nas ruas e sentem dificuldade de abordar as pessoas para orar por elas, abrir-lhes o coração. Eles param e encorajam-se, ouvindo novamente a voz do bom pastor, mediante a imersão da palavra, aplicando essa palavra. Ó Senhor Jesus, na oração e na comportagem eles têm experimentado milagres, mas há testemunhos de adolescentes que oraram por casais com dificuldades de relacionamento. Eles fizeram a imersão na palavra profética e, com base nela, oraram pelo casal. Como um adolescente pode ajudar nesse tipo de problema? Sendo simples e obediente. O Espírito faz a obra e a oração produz frutos. Como está escrito, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. O Espírito sopra onde quer. Não há como explicar ou prever o mover do Espírito, mas devemos simplesmente nos deixar guiar por ele. Amém. Escreva a frase que mais lhe tocou o coração e ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Amém. Jesus é o Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos com mais uma porção da palavra. Amém. Bom dia a todos. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Bom dia, amadas irmãs, que bom estar com vocês, desfrutando desse dia maravilhoso que o Senhor preparou pra gente, né? Ao abrir os olhos, a gente já louva o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor me deu, né? Nós possamos aproveitá-lo bem, né? Ó Senhor Jesus. E queremos que esse dia também seja contado diante do Senhor, né? Quando a gente vive no Espírito, né? Servindo o Senhor com alegria, né? Junto com os irmãos, o nosso dia é contado por Ele. Olha só. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Quero orar pelas irmãs para a gente começar a nossa leitura bíblica. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é conosco. É o Emanuel, Deus conosco. Isso nos faz fortes. Senhor Jesus, ter o Senhor no nosso espírito nos faz ser revigorados. Todas as manhãs nós somos fortes. Ó Senhor Jesus, será o seu nome nos encoraja, o seu nome nos alegra, nos dá poder.
Ó Senhor Jesus, muito obrigada também pela palavra, que é o pão que nos alimenta diariamente. Nós desfrutamos do Senhor como o nosso alimento. Ó Senhor, como podemos nos fortalecer no Senhor? Senhor, possa ser com todas as irmãs. Muitas estão passando por tribulações, muitas estão passando por sofrimentos tão difíceis, parece impossível suportar muitas vezes, mas que o seu nome e a sua palavra possa dar força para que ela possa passar por essa tribulação com o Senhor. Ó Senhor, isso faz toda a diferença. Sofrer sem estar na comunhão com Deus é algo muito terrível. Ó Senhor, mas sofrer com o Senhor, consolando, o Senhor dando direção, o Senhor nos alimentando, nos fortalecendo e lutando as batalhas por nós, é muito encorajador saber que Deus está conosco. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor possa abençoar também a nossa leitura bíblica, que haja luz para nós, ainda que sejam coisas negativas, mas que a luz possa brilhar para nós no meio das trevas, né? E nós possamos ganhar mais uma porção de Cristo nesta manhã. Abençoe todas as famílias, todas as nossas ouvintes. Amém. Vamos abrir os nossos corações, né? Que é composto de 4 partes, né? Consciência, mente, vontade e emoção. Vamos abrir esse coração, deixar a luz entrar e vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia! Vamos ler 1 Reis, capítulo 12. A revolta das 10 tribos de Israel. Versículo 1. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivia a dura servidão de seu pai, o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando esse ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites e vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhe havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita. 10 tribos seguem Jeroboão.
Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor: Não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então, nós vemos aqui aquela divisão que o profeta Aías, falou para Jeroboão. Você vai ficar com 10 tribos, mas o Senhor ainda manter, acesa ali uma chama, na tribo de Judá, porque ele tinha uma promessa para Davi, Ele fez com que uma tribo permanecesse por amor a Davi, seu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel. Por isso, a tribo de Judá seguiu Roboão. Um profeta prediz contra o altar, capítulo 13, versículo 1. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: Esse é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão
sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Versículo 11. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito esta pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade, onde o velho profeta morava. Quando o profeta, que o tinha feito voltar do caminho, ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão, depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponham os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá
o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel, e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades de Samaria. Jeroboão persiste no pecado. Versículo 33. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos, e a quem o desejasse, ele consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. E você percebe como que o Senhor, odeia a desobediência, e a idolatria. Contra essas duas coisas o Senhor corrige, e é muito duro com os desobedientes, e com os idólatras. Você percebeu que a idolatria começa a crescer, Como a gente aprende, com essas coisas negativas também, Ele deu uma ordem para o profeta, e ele deveria obedecê-la. Mas o profeta velho, ele mentiu para ele. O profeta viu uma falsa profecia, e acabou acreditando nessa profecia falsa, e desobedeceu a ordem do Senhor. Então, nisso a gente aprende muita coisa, Nós devemos ouvir a voz do Senhor, obedecê-la, e ser fiel naquilo que o Senhor designou para a gente. E outro ponto importante também é essa questão da divisão, O Senhor dividiu as tribos. Na verdade, o desejo do Senhor é que todas as tribos tivessem uma única direção, Mas, quando as tribos se dividiram, elas perderam a força, Então, Judá ficou sozinha e as demais se uniram. Só que, ao invés de eles buscarem o Senhor, eles passaram a adorar outros deuses. E isso não agradou o Senhor. Então, toda idolatria que é pecado nos afasta do Deus vivo, A ponto do Senhor destruir a casa de Jeroboão e extingui-la da face da terra. Uau! Que nós possamos aprender, irmãs? Com essas coisas negativas. Amém? Jesus é o Senhor. Amanhã a gente dá continuidade e agora vocês vão ficar com a irmã Nene, que está seguindo o roteiro de hoje. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fale de Jesus para as pessoas, tá? Pregue o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas. Não se esqueça que o Senhor é contigo. Vamos deixar a água da vida fluir de nós. Vamos orar pelas pessoas, pregar o Evangelho e cuidar delas. Amém? Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, 14 de junho. Vamos ler Salmos, capítulo 132, Provérbios, capítulo 17, versículo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 até 43. Começando com os Salmos. Uma promessa antiga. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que eu moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi
com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Agora Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 até 43. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, pousaram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecimento em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia!
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Já estamos no tempo do fim. Título de hoje: Os ganhos do arrependimento. Ponto 2. Recebam com carinho Taíca Saleb. A experiência do arrependimento também está intimamente ligada com a volta do Senhor. Muitos julgam que o Senhor se demora a voltar. O apóstolo Pedro rebate esse pensamento dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Na verdade, nós é que estamos demorando em fazer o que tem que ser feito. Temos uma lógica própria, um pensamento terreno e uma filosofia intimista que tem conduzido nossas vidas para caminhos contrários de Deus. Precisamos mudar a mente e dar uma guinada completa do nosso reino pessoal para o reino de Deus. Precisamos nos voltar de tudo o que não é Deus para Deus. Ó Senhor, faça-nos voltar. Nos tira dessa esfera terrena. Renova a nossa mente, Senhor. Queremos pensar nas coisas lá do alto. Que realmente sejamos iluminados por Ti, para enxergarmos a nossa condição e vermos que, na verdade, somos nós é que temos demorado. Porque o Senhor não retarda a sua promessa, mas o Senhor aguarda o nosso arrependimento. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela minha vida, pela vida da minha família, Pai, pela vida das nossas ouvintes. Pai, que Tu é um Deus zeloso, o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Por isso, Senhor, estamos aqui mais uma vez para Te agradecer. Pai, queremos estar alimentados pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, por este programa que é o nosso alimento espiritual todos os dias. Pai, quando nós alimentamos dessa palavra, nós ficamos fortalecidas. Essa palavra nos lava dos nossos pecados. Ó Pai, essa palavra, ela nos cura, Senhor. Essa palavra é um alimento para nós. Senhor, a Tua palavra nos diz que o do Senhor é a porta. Ó Pai, que se alguém entrar por essa porta, será salvo. A Tua palavra nos diz que entrará e sairá e achará pastagem. Pai, que neste dia, Pai, nós possamos entrar por essa porta, Senhor. Essa porta, ela nos traz um alimento. Essa porta para a qual nós entramos, ela nos salva. Ó Senhor Jesus, ela nos traz pastagem. Pastagem é um lugar de alimento, um lugar de suprimento, Senhor. Meu Deus, como o Senhor é rico, como o Senhor é maravilhoso. Ó, o Senhor nos liberta de tantas coisas. Ó, Senhor, o Senhor nos alimenta. Ó, Pai querido, nós somos as Tuas ovelhas e nós queremos estar, Senhor, conduzidas por esse pastor, que é a Tua pessoa. O Senhor diz que o Senhor é a porta. Ó Pai, uma porta para que nós possamos entrar. Ó Pai, permita cada uma de nós entrar por essa porta.
Nós queremos cear contigo, Senhor. Nós queremos comer desse alimento fresco, esse alimento nutritivo, que tem fortalecido o nosso espírito a cada dia, que é a Tua palavra. Ó Pai querido, nós trazemos até a Ti, Senhor, nosso ser vazio para ser enchido de Ti. Pai, limpa de nós tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. Pai, o Senhor é um alimento fresco. A Tua palavra é nova todos os dias. Ó Senhor Jesus, como é bom, Senhor, estar perto de Ti. Senhor Jesus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá energia. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa as pessoas que estão na rua pregando o Teu Evangelho, falando do Teu amor para as pessoas, das Tuas bondades, das Tuas maravilhas, meu Deus, e das Tuas riquezas. Por isso, Senhor, eu só tenho a agradecer a Ti, por cada momento, por estas palavras que o Senhor traz para nós todos os dias. Pai, esse alimento fresco para nós todos os dias. Ó Deus, obrigada por tudo. Senhor, eu Te louvo pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de Ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a Ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para Te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de Ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a Ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver